Olá amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos das vozes da imortalidade. Essa expressão, esse título foi utilizado numa mensagem de Bezerra de Menezes, espírito, pela mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco. Nos convida Bezerra de Menezes a refletir. Nós vamos utilizar um pouquinho das questões trazidas nesse texto de Bezerra de Menezes, nessa psicofonia. Está no livro A Luz da Imortalidade. Nos fala Bezerra de Menezes sobre as questões e da fala de Jesus. Se os discípulos calarem, prosseguimos depois. Se os discípulos calarem, diz Jesus, especialmente por interesses materiais, por interesses de poder, quando colocarem o Evangelho após os interesses pessoais, quando colocarem os interesses dos ensinamentos trazidos por Jesus, que assumimos o compromisso de propagar e divulgar e levar a todos os corações, aqueles que se propõem a essa tarefa, colocarem deturpações neste Evangelho através da mistura com o poder, com interesses pessoais, interesses materiais. E Jesus pergunta: e o que tens acumulado, para quem será? Mostrando a importância de nos focarmos naquilo que é para a eternidade, como são os seus ensinamentos que ele trouxe para a eternidade. Então não podemos colocar outros interesses à frente do Evangelho que não seja, em primeiro lugar, o próprio Evangelho. Então, se os discípulos calarem de Jesus, colocando outros interesses à frente do Evangelho, Jesus assevera: as pedras falarão. Parece absurda essa colocação de que as pedras falarão. Mas como tudo aquilo que estudamos e analisamos no Evangelho de Jesus, ele nos traz de forma simbólica. Ele usa metáforas, ele usa parábolas, ele usa histórias para perpetuar os seus ensinamentos e para fazer-se entendido na eternidade dos tempos. Então, quando ele nos fala as pedras falarão, ele está falando simbolicamente. Ele está falando das vozes dos túmulos, lembrando que os túmulos normalmente são de pedra. Então, as vozes daqueles que partiram para o plano espiritual. Então, se aqueles que estão aqui, que têm o compromisso e assumem e se propõem, ou até assumiram antes da reencarnação um compromisso de divulgar o seu Evangelho, calarem-se por outros interesses, as vozes, as pedras falarão, trazendo-nos, portanto, as vozes da imortalidade. As vozes daqueles que passaram para o plano espiritual e, como somos imortais, são as vozes da imortalidade. Estas vozes vêm nos trazer, evidentemente, orientações a respeito do reino de Deus. Mas Jesus nos fala do reino de Deus, falando do reino de felicidade, que nenhuma das suas ovelhas se perderia, que todos somos ovelhas do seu rebanho e assim por diante. As lições que ele nos traz é para que caminhemos na direção desse reino de Deus. Mas se ficarmos calados, as pedras falarão. Mas as pedras sempre falaram. Neste sentido simbólico do além-túmulo, as pedras sempre falaram. Se nós olharmos um pouquinho para trás na história da humanidade, eu vou pegar algumas questões aqui para a gente refletir um pouco. Moisés nos traz os 10 mandamentos através de um contato com a espiritualidade superior, através de uma mediunidade extremamente acentuada, um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Moisés foi um dos maiores que já esteve por aqui. Evidentemente, Jesus foi outro. A história dos povos antigos nos fala dos oráculos, das pitonisas, trazendo informações, contato estreito, para alguns com esse plano espiritual, com estas pedras que falam. Portanto, as vozes da imortalidade. A igreja primitiva, até o 3º século, aqueles que foram os continuadores da obra de Jesus, que assumiram o compromisso de continuar com o seu Evangelho, estes também mantinham um contato frequente com o plano espiritual. O próprio Cristo, no advento da transfiguração, no Monte Tabor, encontra-se com Moisés e Elias, que já haviam partido há algum tempo para o plano espiritual. Moisés, aproximadamente 1.300 anos, Elias, há 400 e poucos anos. Portanto,
Este intercâmbio existiu com Jesus e existiu com seus discípulos, principalmente até o terceiro século. E não parou de existir. O problema é que na Idade Média, os seguidores de Jesus resolveram mudar o rumo das coisas pelos interesses já previstos por Jesus. Interesses de poder, interesses materiais. Eles tentaram fazer as vozes calar. Através das masmorras, através das fogueiras, da intolerância que presenciamos em todas as épocas da humanidade, as mais variados tipos e graus de intolerância. Portanto, a tentativa na Idade Negra da humanidade de calarem as vozes de além-túmulo, as vozes da imortalidade. Porém, a infâmia dessa época não conseguiu apagar vozes como trazidas pelos Espíritos através da mensagem colocada por Joana d'Arc, que com estas mensagens e o auxílio da espiritualidade liberta a França do jugo inglês. Estas vozes, mesmo que depois traída pelos próprios franceses, mas Joana d'Arc traz os recursos e as orientações dos Espíritos para libertar a França, porque a França tinha pela frente um compromisso muito grande, logo a seguir no século XIX, com as vozes da imortalidade. As vozes, a infâmia dessa época, da Idade Negra da humanidade, também não conseguiu calar as comunicações de Teresa d'Ávila, que conversava com o próprio Cristo, fazendo um trabalho maravilhoso à sua época na Espanha. Mas muitas vozes foram caladas pela intolerância e pela infâmia de uma Idade Negra da humanidade. A beleza e a grandeza do intercâmbio com o plano espiritual passa a ser compreendida bem melhor e por um grande número a partir do século XIX. As vozes manifestam-se, os movimentos e os fenômenos dos imortais manifestam-se em vários locais, em vários países, para despertar o interesse para o conhecimento, para a busca de respostas mais profundas e para despertar também aquele que tinha o compromisso de trazer uma grande doutrina, a terceira revelação. Então as vozes trazem, no século XIX, uma doutrina de uma profundidade inimaginável até então. Até hoje nós ficamos surpresos ao estudar a doutrina dos Espíritos. As vozes da imortalidade trazem, através de vários intermediários, a doutrina dos Espíritos, codificada e organizada por Allan Kardec, de tal forma que essa doutrina toma corpo e nos traz lições profundas, cumprindo a promessa de Jesus, quando disse que vou-me, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. E prossegue a mensagem, mas a finalidade deste Consolador era relembrar os ensinos de Jesus e esclarecer todas as coisas. E a doutrina dos Espíritos vem cumprir este papel. Vem nos trazer informações de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. E a partir daí, inúmeras obras surgiram para esclarecimento da humanidade. Se os discípulos calassem, as pedras falariam. E a terceira revelação vem através destas vozes da imortalidade. E depois, mais adiante, temos a obra maravilhosa de tantos médiuns, principalmente no Brasil, como Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, do Amaral Pereira, Ivone do Amaral Pereira, mas especialmente Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, carinhosamente chamado de Chico Xavier, que nos traz um volume imenso de mais de 400 obras, e todas elas de acordo e em ressonância com o Evangelho de Jesus. As vozes não calaram mais. Se você, meu amigo ou amiga, não é preconceituoso e procura um sentido mais profundo para a vida, um entendimento, buscar uma fé raciocinada, estude Kardec e entenda Jesus. Através do estudo de Kardec, você terá mais facilidade de entender a profundidade e a grandeza do Evangelho de Jesus. E estudando Kardec e entendendo Jesus, entenda a si próprio. Porque o que nos falta hoje é entender a nós mesmos, conhecer a nós mesmos. E estas maravilhas trazidas pelas vozes dos imortais vêm auxiliar nessa grande tarefa. Então, se você não tem preconceito, se você gosta de estudar e aprofundar o entendimento sobre a vida, estude Kardec, entenda Jesus
e entenda a si próprio. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.